Última de hoje. Seja f de r em R uma função definida por y igual a 1 mais 3 vezes seno de 2x menos π sobre 5. Obter o domínio, o conjunto imagem e o período de f. Tá bom? Então, aqui, ó, até então, nós tínhamos tirado o domínio, o período e o conjunto imagem, fazendo o desenho da função aqui, ó. Vamos aprender agora a uma outra forma de obter esses conjuntos, tá? Obter o domínio, a imagem e o período sem precisar desenhar o gráfico. É bem tranquilo, vamos lá. Primeira coisa que ele quer é o domínio. Vamos lá, primeiro o domínio. Quem é o domínio da função? O domínio da função, né, que são aqui esses números, esses conjuntos reais aqui, ó, inclusive já está dizendo quem é o domínio. Ó. É todo o conjunto dos números reais, tá bom? Mas digamos que você não tenha muito prestado atenção nisso, tá? Vamos aqui. Os valores do domínio, ou seja, os valores de x, para que exista a função, né, que ela seja chamada função seno, esse x tem que aparecer aqui dentro do argumento do seno. Senão, não é função seno. Se fosse x mais 3 vezes seno de π sobre 5, não seria uma função seno. Seria uma outra função, menos a seno. Para ser função seno, tem que aparecer a letra x, né, aqui no argumento do seno. Então, vamos pensar um pouco. Então, vamos olhar para esse argumento. Quem é o argumento? 2x menos π sobre 5. Tá bom? Muito bem, o x vai incidir aí. Bom, eu posso usar qualquer número real aqui? Por que eu estou perguntando isso? Existem algumas situações em que não existe como resultado da conta o número real. Por exemplo, um exemplo mais simples é do tipo assim, ó. Quanto é 3 dividido por 0? Existe número real, né, que seja o resultado de 3 dividido por 0? Não. Aqui, ó. Esse resultado aqui, eu não posso dividir por 0. Então, significa dizer que esse número não pertence aos reais. Ou seja, o que eu quero dizer? Para que essa função aqui, esse x aqui, tivesse algum problema, deveria aparecer alguma coisa com x no denominador. Tá? Se aparecer x no denominador, por exemplo, de uma expressão, eu vou saber que esse denominador aqui jamais pode ser o número zero, porque não existe divisão por zero. Tá bom? O x aqui está no denominador? Sim ou não? Hein? Oi, pode repetir? O x aqui, no nosso aqui, nessa expressão aqui que eu estou mostrando, ele aparece no denominador que nem nessa expressão aqui que eu exemplifiquei? Não. Não. Então, eu não vou ter esse problema aqui com esse x aqui. Ó. Ele pode ser zero, sim. Inclusive, pode ser qualquer um. Porque, por exemplo, aqui ele não aparece no denominador aqui, ó, que nem nessa expressão. Então, não tem um problema aqui. Esse é um dos problemas que poderia dar. Um outro problema é desse tipo aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4. Ele existe? Existe um número real que é resultado de raiz quadrada de menos 4? Não. Não. Então, raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais, assim como a raiz quarta de menos 3, assim como a raiz sexta de menos 8. Nenhum desses pertencem aos reais. Por quê? Se o índice aqui for um número par e o cara aqui dentro for negativo, não existe um número real que dê como resposta aqui, ó, um índice par com um número aqui negativo. Bom, aí como seria no exemplo do x? Deveria aparecer aqui, ó, o x dentro de uma raiz como essa. O x aqui está dentro de alguma raiz de índice par? Sim. Aqui está. Aqui eu estou apontando 2x menos Ah, 5. não. Desculpe, desculpe. Está dentro de raiz?
Não está. Nem é denominador e nem está dentro de raiz de índice par, que são os casos em que dá problema aqui para o valor de x. Isso, como ele não está enquadrado nessas situações aqui, então aqui, ó, eu digo que a expressão 2x menos π sobre 5, ela é sempre um número real para qualquer x pertencente aos reais. Ou seja, não existe restrição nenhuma do tipo, ele no denominador, que ele não poderia ser zero, e ele dentro aqui, ó, de raízes de índice par, que ele não poderia ser um número negativo. Não tem problema nenhum com isso, nenhum desses casos. Então, aqui, ó, o domínio, como já a questão já deu, o domínio da função, domínio de f, são todos os números reais sem nenhum problema. Tá bom? Primeira dica, já procura aqui, ó. Já está aqui dizendo quem é o domínio, tá? A outra forma de entender isso é, veja se não cai em nenhuma dessas situações aqui, ó. Denominador, o x no denominador, que ele não pode ser zero, ou o x dentro de raízes de índice par. Se não aconteceu nada disso, beleza, o domínio é qualquer número real, conforme a questão já tinha dado spoiler aqui. Beleza? Isso aqui é rascunho, viu, gente? Isso aqui é o rascunho do pensamento. Rascunho. Beleza? Domínio, tranquilo? Vamos Tranquilo. lá. Muito bem. Vamos agora para o conjunto imagem. Quem é o conjunto imagem? Imagem da função, né? Vão ser os resultados, né, que vão aparecer à medida que eu calculo o x aqui, eu atribuo o valor para x, resolvo essa conta, os valores de y que eu vou obtendo são os valores da imagem. Ah, mas eu vou ter que fazer o cálculo aqui? Calma, não precisa fazer. Como a gente falou na questão anterior aqui, ó, entre que valores fica a imagem do seno de x ou seno de alfa? Fica entre menos 1 e 1, beleza? A nossa imagem fica entre menos 1 e 1 para o seno de x ou seno de alfa. Nesse caso aqui, eu não tenho unicamente seno fy igual a seno de alguma coisa. Eu tenho esse 3 multiplicando e depois eu estou somando 1. Não tem problema. Olha como a gente vai montar bem facinho. Vamos calcular o conjunto imagem dele. Então, a gente começa com o inicial, o básico. O seno de 2x menos π sobre 5, né? Vejam que o que está no argumento do seno aqui, ó, independente do que seja, vou voltar aqui, ó. Independente do que esteja escrito no argumento do x aqui, ó, a imagem ó, fica sempre entre menos 1 e 1. Ó. Nesse exemplo, tá no de cima também. Ó, o argumento é seno de 2x. Olha quando tem mais. Fica entre menos 1 e 1. Beleza? Vamos pensar nisso. Então, o seno só disso aqui, o seno de 2x menos π sobre 5, é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Isso tranquilamente, tá? O que eu preciso que apareça? Agora eu quero que apareça 3 multiplicando o seno, tá bom? Ou seja, agora eu quero que multiplicar essa expressão por 3, para poder aparecer esse 3 vezes o seno aqui, beleza? Então agora eu vou multiplicar toda essa expressão por 3. Então vai ficar menos 1 vezes 3, menos 1 vezes 3 é menor ou igual que 3 vezes o seno de 2x menos π sobre 5, menor ou igual que 1 vezes 3. Ok? Vamos lá, qual é o resultado disso? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Aí repito o restante aqui. Um vezes 3 dá 3. Então agora, ó,
já tem uma parte da minha função original. 3 vezes o seno disso aqui, né? Agora ficou entre menos 3 e 3. E para completar a minha expressão, ó, falta o quê? Somar com 1. Se eu somar com 1, essa parte, a minha função, fica completinha aqui, ó. Vamos lá, vamos agora somar com 1. Então, eu vou somar 1 aí, ó, para que a minha expressão fique completa, que nem a que está lá. Então, somar 1, eu tenho que somar 1 em todo mundo. Menos 3 mais 1, menor ou igual que 1 mais 3 vezes o seno de 2x menos π sobre 5, menor ou igual que 3 mais 1. E agora eu resolvo, né? Menos 3 mais 1 dá menos 2. 1 mais 3 vezes o seno de 2x menos π sobre 5, menor ou igual que 3 mais 1, 4. Então, a minha função, né, y igual a seno de x, ficou entre menos 2 e 4. Quem é o meu conjunto imagem? Então, o meu conjunto imagem dessa função aí, ela é o intervalo que vai de menos 2 até 4. Tá bom? Então, no desenho da minha função, o maior valor seria 4 e o menor valor seria menos 2. Tá aqui, ó. A gente parte, voltando a olhar aqui a função. A função é tudo isso aqui, ó. Eu parto dessa parte apenas do seno, porque só o seno, né, de 2x menos π sobre 5, só ele, a imagem está entre menos 1 e 1. E aí eu vou acrescentando o que for preciso para chegar na minha função original do exercício, que é essa aqui, ó. 1 mais 3 vezes o seno disso aí. Então, eu parti da original, que está entre menos 1 e 1, aí multipliquei por 3 todo mundo, depois somei com 1 para poder completar minha função aqui e ver o que aparece nos extremos aqui, no menor valor e no maior. Então, aqui é a forma da gente descobrir o conjunto imagem sem ter que desenhar o gráfico da função. Beleza? Tranquilo? Perguntas? Sem perguntas? Vamos agora, como calcular o período? O período da nossa função. Também é muito fácil. Ainda estou na sala. Vamos lá calcular o nosso período. Quem é o período? Bom, o período, lá no gráfico da função, para onde a gente olha? A gente olha no eixo X para calcular o período, né? Então, o período aqui, o desenho original da curva, qual o tamanho dele aqui no eixo X? Então, esse é o período. E aí, hoje eu mostrei para vocês que basta pegar o valor final e subtrair o valor inicial aqui, ó, no começo. Então, π menos 0 me dá o período. Π menos 0 dá π. No caso aqui, o período é π. Cadê o outro exemplo? Nesse exemplo aqui, ó, quem é o período? Eu pego o valor final aqui, que é 7π sobre 3, subtraio de π sobre 3. Então, fazendo essa diferença, eu encontro o valor do período. Tá joia? Ou seja, o maior valor menos o menor valor aqui sobre o eixo X. Lembrando, importante, é sobre o eixo X. Vamos voltar para o nosso aqui. Então, o que nós queremos é onde na função seno aparece o x, aqui dentro do argumento do seno. Então, esse camarada aqui é que vai indicar para mim os valores do domínio e também, através dele, eu posso calcular o período, né? Vamos lá. Então, o que nós temos aí no argumento do seno? 2x menos π sobre 5. Bom, esse desenho básico aqui, essa primeira parte do senoide aqui, ó, né? Ela equivale a uma volta completa, né? Ou seja, ela começa aqui, aí faz todo o percurso, dá uma volta completa para vou começar a repetir.
Uma volta completa, né, na circunferência trigonométrica, ela começa no 0 e termina no 2π. Não é assim? Uma volta completa na circunferência trigonométrica, ela começa em 0 e ela completa a volta quando ela atinge o 2π. E aí, o que eu preciso descobrir aqui? Eu preciso descobrir qual é o valor de x, né, entre que valores esse x está atuando. O que é isso? Eu quero saber, ó, que valor de x vai ficar do lado esquerdo, ou seja, o menor, e qual valor de x vai ficar do lado direito, que é o maior. É esses dois cabinhos aqui, ó, que eu vou descobrir aqui. Tudo bem? Perguntas? Não tem pergunta nenhuma? Vamos lá. Então, veja aqui, ó, lembrando, o período, a gente sempre está olhando para o eixo x. Pegando valores do eixo x. Então, eu vou pegar o que está no argumento do seno de x, onde aparece o x. Muito bem. E aqui eu vou fazer que nem eu fiz naquela questão 3. Eu vou calcular o x. Então, esse menos π sobre 5, ele vai passar somando dos dois lados, aí até eu deixar somente o x. Ó. Então, ele está negativo, vai passar somando, então vai ficar 0 mais π sobre 5, menor ou igual que 2x, menor ou igual que 2π mais π sobre 5. Né? Então, resolvendo essa equação agora. Então, ele está negativo, passa somando, e no caso aqui, passa somando dos dois lados. Então, 0 mais π sobre 5 é π sobre 5 aqui do lado esquerdo, menor ou igual que 2x, menor ou igual. Aqui eu tenho uma soma de frações, né? Tirando o MMC e fazendo o processo todo. Vai me resultar 11π sobre 5, tá bom? Então, aqui eu fiz um MMC, passei aquele processo todo, somei, dá isso aqui, ok? A última coisa que eu tenho que fazer agora é, esse 2 está multiplicando o x, ele passa sempre dividindo. Então, esse 2 vai passar dividindo, ou seja, vai passar multiplicando esse 5 aqui embaixo e esse 5 do outro lado aqui, ó. Então, o próximo passo aqui vai ser π sobre 2 vezes 5, menor ou igual que x, menor ou igual que 11π sobre 2 vezes 5. E aí, vou botar aqui para não ter que descer o desenho, eu tenho do lado esquerdo π sobre 10 e do lado direito 11π sobre 10. Esses dois caras que eu encontrei aqui, fazendo uma comparação, é como se fosse o π sobre 3 e o 7π sobre 3. Esses são os cabinhos que eu estou encontrando aqui. O meu x, ó, para calcular o período, está entre esses dois valores, o menor e o maior aqui, ó. No meu exemplo, o menor é π sobre 10 e o maior é 11π sobre 10. Então, eu tenho aqui, ó, que o meu x pertence ao intervalo π sobre 10 e 11π sobre 10. E, finalmente, o que é o período? Períodozinho P, eu subtraio o maior do menor. É só fazer 11π sobre 10 menos π sobre 10. Por sorte, é o mesmo denominador, então eu subtraio os numeradores. 11 menos 1 dá 10, eu fico com 10π sobre 10, simplificando, π. Portanto, o período aqui dessa função vale π. Perguntas? Obrigado por assistir. Bom estudo.